Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos. É um prazer poder compartilhar a preciosa palavra do Senhor. É um privilégio e o Senhor quer o melhor para as nossas vidas. O Senhor quer o melhor para a sua vida, para a minha vida. Aqueles que nos ouvem pela internet, que o Senhor possa abençoar cada um de maneira especial, em nome de Jesus. Amados, eu quero compartilhar um texto aqui, muito conhecido. Recentemente, há uns 10 dias, o Senhor colocou no meu coração que a próxima ministração eu teria que falar sobre a fragilidade da ovelha. Eu pensei, mas inclusive nós já compartilhamos esse texto numa escola bíblica, é um texto pequeno. Falei, mas como explorar um texto, né, tão pequeno? Mais ainda. E no domingo o Senhor colocou no meu coração, você vai ministrar no próximo domingo de manhã. Eu pensei, não, isso é coisa da minha cabeça. Aí na segunda-feira o bispo me convidou, né, para que compartilhasse essa palavra nesta manhã. Então, baseado nesse texto, eu creio que o Senhor quer zelar, quer mostrar o seu zelo, o seu cuidado, mostrar quanto Ele ama cada um. O Senhor como pastor e nós como ovelhas. Então, eu quero trabalhar hoje aqui, mais uma vez, o texto muito conhecido, que é Salmo 23. Eu acredito, né, que o Senhor que direcionou essa palavra. Então, o Senhor quer ministrar no coração. Se não há muitos irmãos aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Ele vai mostrar o cuidado. Como eu já tinha trabalhado esse texto, eu pensei, mas como explorar mais, buscar mais informação? Então, através disso, eu busquei e encontrei um livro de um irmão Philip Keller, que escreveu um livro, Nada Me Faltará. Então, esse texto aqui tem muito a ministrar em nossos corações. E esse irmão, ele foi criador de ovelha. Então, através da experiência dele, vivida, ele, filho de Deus, o Senhor quer ministrar nas nossas vidas nesta manhã. Então, o texto é muito conhecido, mas vamos ler a palavra do Senhor. Assim diz o texto: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, vocês percebem que o Senhor quer ministrar nos nossos corações nesta manhã. A primeira ministração desta manhã aqui enfatizou a bondade e a misericórdia do Senhor. Parece que é coincidência, mas não é. É o Senhor querendo ministrar nos nossos corações. Amém? Então, esse texto, primeira pergunta, que momento que o Senhor instruiu, usou Davi para escrever esse texto? Nós sabemos que Davi ele cuidava, parece que era um serviço irrelevante, então ele, como mais novo, cuidava das ovelhas do pai ali nos campos. Mas não foi neste momento que ele escreveu o Salmo. Não, mas por quê? Qual é a base? Então, a palavra de Deus, hoje nós temos facilidade para identificar, para buscar através de versículos, de capítulos, mas ela não foi escrita dessa forma. A Bíblia foi dividida em capítulos no ano de 1227. Então, há mais de 1000 anos depois que houve a primeira divisão, que foi em capítulos. Depois, no ano de 1551, que houve a divisão em versículos. Então, às vezes, nós começamos a ler e ficamos, às vezes, presos no capítulo. E
Capítulo, essa divisão ajuda e muito, mas às vezes nós perdemos a revelação que o Senhor tem para as nossas vidas por causa dessa divisão. Foi lido aqui, no momento dos dízimos, das ofertas, o capítulo 6 de Mateus. Então, quando eu vou ler esse capítulo, eu tenho que ler o 5, o 6 e o 7. Esse é o contexto. Quando eu vou ler capítulo 13 de Coríntios, eu não posso ler somente esse capítulo. Eu tenho que ler o 12, o 13 e o 14. Ali tem uma revelação completa. Não tem como eu estudar só um desses capítulos. E não é diferente com o Salmo 23. O Salmo 23 eu tenho que ler ele no contexto do capítulo 22, 23 e 24. Esse é o contexto. A partir disso que nós vamos extrair a revelação, aquilo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações. Amém, amados? Então, nós observamos aqui, no início do capítulo 22, Salmo 22, fala assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de mim, de minha salvação, as palavras do meu bramido? Então, Deus utilizando a vida, a experiência de Davi, para instruir, para consolar, para confortar Davi, e ao mesmo tempo uma profecia apontando lá para o futuro. Quem falou essa palavra aqui, lá no Novo Testamento? Em que momento? O Senhor Jesus. O único momento que Jesus ficou como filho, como homem, longe do Pai, ali de meio-dia, do meio-dia às 3 horas da tarde. O único momento que ele chamou Deus de Deus. Ele sempre o chamou de Pai. Deus meu, por que me abandonaste? Por que que Deus abandonou Jesus? Porque o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado foi lançado sobre Jesus. E Deus teve que virar o rosto por causa do pecado. Então essa é uma verdade que está aqui no Salmo 22. Então Davi escreveu isso aqui provavelmente na sua velhice, depois que ele tinha passado por todas essas experiências de sofrimento. Aí logo no início, a palavra diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi não passou, então ele teve uma vida perfeita, não passou por sofrimento? Não, não é isso que o Senhor quer dizer. Então, a partir disso, nós podemos extrair verdades da palavra do Senhor. E a partir do que Jesus fez, naquele momento que ele sofreu o abandono ali na cruz do Calvário, ele se tornou o nosso pastor. Aí então, nós podemos experimentar aquilo que está no Salmo 23, porque ele já pagou o preço na cruz do Calvário. Aí nós, como ovelhas, e ele como nosso pastor. Então aqui, eu estou falando de todos nós, o bispo, os presbíteros, os pastores, irmãos, todos nós somos ovelhas. Então essa é uma das maiores ilustrações que a Bíblia tem. A Bíblia usa várias ilustrações, e a principal dela é do pastor e da ovelha. Então, através da experiência das ovelhas e do pastor, nós vamos entender o cuidado, o zelo, o amor com que Deus nos amou. Que o Senhor possa abençoar, através desse texto, cada um de maneira especial nesta manhã. Então, vamos ficar atento, que eu entendo que o Senhor quer ministrar no coração de cada um aqui nesta manhã de maneira especial. Primeiro ponto. Antes, só ressaltando mais uma vez, então o contexto aqui é do Salmo 22 ao 24. Aqui, a Bíblia vai mostrar no Salmo 22, o Senhor como o bom pastor. No Salmo 23, o Senhor como o grande pastor. E no Salmo 24, o Senhor como o supremo pastor, já apontando para o futuro, quando ele vier, aquele supremo, o Rei da Glória, buscar a igreja do Senhor. Então aqui tem uma revelação completa aqui nesse contexto desses 3 salmos. Então, aqui vai falar de aprisco, fala de pasto, então vai falar de alimento, de descanso, de refrigério, vai falar de dificuldade, de tribulações. Quem não passa, ou não passou, ou não está passando por momentos difíceis, especialmente do ano de 2020 para cá, quão difíceis são esses tempos.
mas há um pastor que não abandona as suas ovelhas. Amém? Então, o primeiro ponto aqui, o Senhor é o meu pastor. A primeira verdade, nós temos um pastor. E a ovelha, ela não cuida de si mesma. Ela sozinha, ela não consegue romper, sobressair. Ela não consegue. É um animal frágil. Então, ela precisa de um pastor. Lá em Isaías, capítulo 53, verso 6, projeta por gentileza, Isaías, capítulo 53, verso 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para servirem, para amarem o nosso Senhor, sendo deste modo servos, todos os que guardam, não é esse texto, Isaías, capítulo 53, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos os nós. Então, nós éramos desgarrados, não tínhamos dono, andávamos perdidos. Mas o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, fez cair sobre ele. Então, agora nós temos um pastor. Então, por isso, o Senhor é o meu pastor. Ele nos escolheu, Ele nos comprou, Ele nos chama pelo nome. Ele se agrada em cuidar de nós. Qual o momento que você está vivendo? É difícil? Está insuportável? O Senhor se agrada em cuidar de você. Ele não te abandona, Ele não vai te abandonar. Parece que você está só, você não está só. O Senhor é o meu pastor. A primeira verdade que nós podemos extrair é o grande pastor, é o supremo pastor. Ele segue, nada me faltará. Dá a ideia de estar contente com os cuidados do pastor. Davi não estava referindo-se aqui a propriedade, a bens, a posse, a prosperidade no geral. Davi passou por dificuldade. Ele foi perseguido por Saul. O seu filho Absalão se revoltou contra ele, queria tomar o poder. Se ele não tivesse fugido, ele tinha morrido, o próprio filho matando o pai. Então, Davi passou por dificuldade. Então, Davi está se referindo aqui de que o Senhor, Ele é tudo. Então, não vai faltar nada, por quê? Porque nós já temos tudo. De que você precisa? Nós temos o Senhor Jesus, Ele é sabedoria, Ele é provisão, Ele é o nosso cuidado, Ele é o nosso tudo. Tudo que nós precisarmos está no Senhor Jesus. Então, por isso nós temos que buscar conhecê-lo mais, o nosso pastor. Ele cuida, Ele prepara o pasto, Ele prepara a água, Ele prepara tudo. A ovelha não sabe andar sozinha. Ela não tem capacidade de sobreviver só, ela precisa, ela necessita. Nós necessitamos do Senhor Jesus, e Ele tem prazer em cuidar de nós. Nada me faltará, quer dizer que em qualquer circunstância estaremos sobre os cuidados do Senhor. Quando o proprietário das ovelhas não cuida, elas se tornam presas fáceis para as feras, para as onças, para o ladrão, para o leão. Não é à toa que a Bíblia fala que Satanás, ele ruge, ele não é o leão. Nós temos um leão da tribo de Judá. Mas ele tenta rugir para amedrontar. Ele amedronta com todo tipo de coisa. Nós temos um pastor que cuida. Nós não conseguimos vencer, mas nós temos um pastor que já venceu. Então nós podemos crer que esses animais, que essa perseguição, que esse ataque não prevalece, porque nós temos um pastor. Então nada nos faltará. A água, a ovelha chega no ambiente, a água está suja, o ambiente está sujo, a água é barrenta, a água contaminada, mas aí tem o pastor que prepara a água. Ele dá a água da palavra, a água do Espírito.
Então ele tem a água pura, a água que purifica, a água que sustenta, que sacia, que mata a sede. Esse é o nosso pastor. Por isso nós podemos dizer: nada nos faltará. Salmo 121. Salmo 121. Tinha destacado um versículo, mas o salmo é rico, é pequeno também, compensa, a gente vai ler todo. A Bíblia diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. O nosso pastor não dorme, 24 horas cuidando das ovelhas. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então nós podemos declarar: Ele é o meu pastor. Assim, nós somos cuidados pelo Senhor. Mesmo esse cuidado, esse zelo, tem muitos que não querem o pastor, querem outro, querem o inimigo. Então, as pessoas que estão no mundo, aliás, muitos não querem se submeter ao pastor, o Senhor Jesus. Eles querem em parte, mas eles se agradam também das coisas do mundo. Eles querem ficar ali no meio termo, na mornidão. Eu experimento as coisas de Deus, mas aqui tem as coisas do mundo que me agradam também. Eu estou assim, no meio termo. E fica nessa indecisão, não decide. Nós já conhecemos, todos conhecem irmãos assim, eles creram no Senhor Jesus, mas eles não querem abandonar aquelas práticas de quando não eram cristãos, querem experimentar de Jesus e quer experimentar do mundo. É possível? E fica insistindo, e o Senhor não se agrada disso. Quando o proprietário, o irmão que escreveu o livro, ele cuidava das ovelhas, tinha ovelha que era saudável, que era bonita, mas ela tinha um problema. Ele tinha um pasto verde, tinha água pura, ele cuidava, protegia dos animais ali ferozes, mas essa ovelha, ela pulava a cerca, fazia um buraco e passava por um pasto ressequido, um pasto que era feio, uma comida não era agradável, mas essa ovelha queria ir para lá. Se fosse somente ela, tudo bem, mas ela passava para o outro lado, um pasto feio, uma terra, uma água suja, apontando para o mundo. Às vezes muitos irmãos querem experimentar as coisas do mundo. E essa ovelha passava para o outro lado e ensinava os cordeirinhos a passar também. De repente, outras ovelhas estavam passando também. Olha que confusão. Nós temos um Senhor, um pastor que se agrada. Nós estamos no melhor reino, o melhor pastor, o único. Nós não precisamos de ir experimentar as coisas do mundo, porque nós temos tudo. O nosso pastor já preparou tudo para nós. Então, o que o proprietário dessa ovelha tinha que fazer? Sacrificar a ovelha. Por quê? Ela estava influenciando todo um ambiente. Sacrificar a ovelha. Mas a Bíblia não fala isso, que a gente tem que... Não pode fazer isso com o irmão. Será que pode? O que Paulo faria nesse caso? 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5. O que Paulo iria fazer nesse momento? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina a respeito daquela ovelha, que o pastor dá todas as instruções, mas ela não quer aceitar instrução, ela quer experimentar os dois mundos e quer ficar experimentando as coisas do mundo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 5. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha o perigo, amados.
O apóstolo Paulo está falando aqui, é no tempo da graça. O irmão que não quer submeter, que não quer seguir os caminhos do Senhor, Paulo está orientando aqui para entregar para Satanás. Quer dizer que ele vai para o inferno? Não. Quer dizer que ele não vai estar conosco. Quer dizer que ele não pode ficar porque ele vai influenciar, ele vai atrapalhar o rebanho, vai prejudicar todo o rebanho. É o irmão que queria... Qual é o contexto que Paulo está falando aqui? É o irmão... Coríntios eram crentes, eram cristãos, só que ele estava na prática de coisas do mundo. Parece que o contexto, eu não me recordo aqui, mas parece que é o irmão que estava dormindo com a mulher do pai, coisa nesse sentido. Era crente, era filho de Deus. Paulo falou, ele não quer obedecer? Não, entrega para Satanás. Pronto, ele vai ser salvo, mas também aqui ele não vai viver, não vai influenciar outras pessoas. É aquela ovelha rebelde, ela conhece, ela está experimentando do bom e do melhor, mas ela não está satisfeita, ela quer as coisas do mundo também. Nós temos que ter cuidado, instruir os irmãos nesse sentido. Então, o Senhor é o nosso pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A ovelha, ela só sossega, depois ela só fica tranquila, ela só dorme, só sossega quando esteja em tranquilidade, sem temor, ou seja, sem medo, não esteja em atritos com outras ovelhas, elas estão livres de insetos e parasitas, e quando não estão com fome. Então a ovelha precisa, não trazendo isso para o nosso contexto, nós não precisamos, quando estamos vivendo em atrito com outros irmãos, quando estamos com fome, fome da palavra, então não há sossego, mas tudo isso o pastor já providenciou para nós, o Senhor Jesus já providenciou para as nossas vidas. Então, somente o Senhor Jesus pode nos dar segurança, só Ele pode matar a nossa fome, só Ele pode tirar o nosso medo, a nossa angústia. Insetos, parasitas que atacam as ovelhas, então são coisas que vêm na nossa mente, coisas que não é de Deus, mentiras que Satanás lança em nossas mentes. O Senhor Jesus pode cuidar disso tudo. Há conflito, quando há conflito no rebanho, há disputa, tem ovelha que quer aparecer, no tempo do acasalamento, a ovelha, aqueles mais fortes, prevalece, as ovelhas mais novas ficam com medo, e o pastor, simplesmente a presença do pastor no meio, não tem mais confusão. Então nós não precisamos de confusão, o Senhor Jesus já está em nós, em nosso meio. Só Ele tira toda a confusão, todo o medo. Leva-me para junto das águas tranquilas. A água determina a vitalidade, a força, o vigor da ovelha. Sem água, a ovelha pode ficar fraca e debilitada. Então, é necessário água. A composição da ovelha, 70% do corpo é água. Então, precisa de água, seja a água do orvalho, nos pastos, seja a água dos rios. Ela precisa de água. O que a água aponta? Então, nós necessitamos do Espírito Santo de Deus. Ele aqui está apontando para a água, nós precisamos dele todos os dias. O Senhor diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então nós precisamos dessa água, que é o Espírito Santo, que já habita em nós, mas às vezes nós nos deixamos influenciar pelas coisas do mundo, e esquecemos que há uma mina, uma fonte viva no nosso espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Lá, as coisas do mundo vai trazer só um vazio para as nossas almas, para as nossas vidas. Jeremias vai falar sobre isso. Lá, Jeremias capítulo 2, verso 13. Jeremias, capítulo 2, verso 13. Porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas.
o manancial de água viva. Deus instruindo aquele povo lá, que tinha abandonado o Senhor, que era o manancial, e procurando coisas que não eram de Deus. Então, as coisas do mundo é seco, não traz aquilo o nosso sustento. Seguindo, refrigera-me a alma. O bom pastor cuida da ovelha virada. Então, a ovelha, ela tem muita dificuldade. Então, quando ela vira, às vezes ela está gorda, às vezes a lã pesa, e ela vira e as pernas ficam para cima, no ar, ela não consegue virar sozinha. Ela precisa da ajuda do pastor. Sem o pastor, ela não consegue ficar de pé novamente. Então, será que, como nós podemos aplicar isso em nossas vidas? A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Será que é aquele irmão que cai? Qualquer um de nós podemos cair. Será que não? Não, eu decidi, hoje eu vou levantar, eu caí. Não, o pastor, somente o pastor consegue levantar a ovelha. A ovelha é um animal frágil, se não tiver, se o pastor não tiver cuidado, a ovelha vai morrer com as pernas para cima. Nós precisamos do pastor, o nosso amado Senhor Jesus, para nos levantar quando cairmos, se for o caso. Ele vai nos levantar, Ele não nos abandona, isso você pode colocar no seu coração, Ele jamais nos abandona. Então essa verdade tem que estar, se cairmos, nós podemos clamar por Ele, que Ele vai nos levantar. Pedro, por exemplo, foi uma ovelha que provavelmente virou, mas olha a atitude. Nós falamos aqui mais cedo, o louvor falou nós vamos falar daqui a pouco também de bondade e misericórdia. Pedro negou Jesus, e de repente ele olhou assim, Jesus estava olhando para ele, Jesus não falou nada, ele tinha negado Jesus, não conheço, nunca vi essa pessoa, falando assim de Jesus, e olhou assim, Jesus olhando para ele, Jesus falou alguma coisa? Não falou nada, e Pedro entrou em choro. Que choro foi esse? Foi o olhar de amor do pastor, a bondade de Deus que nos traz arrependimentos. Parece que está lá em Romanos. É a bondade de Deus. Então ele simplesmente olhou para Jesus, Jesus olhou para Pedro, e ele se arrependeu. Somente isso. Por que com Judas foi diferente? Judas traiu Jesus, ele ficou com remorso e foi se enforcar. Ele não viu, não aceitou a bondade, o cuidado do pastor que é Jesus. Então Pedro e Judas, um percebeu que o pastor fez tudo, que o pastor ama, que o pastor cuida. O outro quis agir por si só. Não, eu fiz errado, agora eu vou me punir. Não é você, já tem um pastor que cuida de você, tem um pastor que quer tratar de você, que tem um pastor que quer perdoar você, tem um pastor que amou você. Ele cuida. A lã, às vezes pesa e contribui para a ovelha se virar, ficar com as pernas para cima. O que a lã representa? Representa a nossa casca, o nosso ego, a nossa vontade própria. Então ela protege do frio, mas por outro lado, ela pode pesar. Então às vezes o pastor tem que ir lá e cortar a lã, zerar. Vai doer um pouquinho, porque vai sentir frio, vai ficar com a pele exposta, vai ficar com vergonha, mas é o pastor cuidando de nós. Ele vai ter que cortar a lã. Isso pode acontecer com nossas vidas. Então, o máximo que o Senhor vai fazer conosco, se ficarmos com o nosso ego inflado, Ele vai cortar na nossa carne. Talvez nós passaremos por vergonha, mas é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Isso Deus pode, é a maneira que Ele cuida, uma das maneiras, fazendo com que que nós nos sentimos envergonhados. Seguindo, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, as ovelhas são cheias de hábitos.
ela começa a andar num caminho e só passa naquele caminho. Começa a fazer defecar naquele canto, somente ali. O que ocorre? Esse caminho vai prejudicar o pasto, e daqui a pouco o ambiente está contaminado, porque fazendo as necessidades no mesmo local, andando no mesmo caminho. Então, é hábito, então o pastor tem que cuidar. Deixa ela aqui, depois muda para aquele outro canto, para poder preservar, porque defecando no mesmo ambiente, vai trazer inseto, vai prejudicar o pasto, vai trazer doença para a ovelha, então ela precisa, o Senhor precisa de cuidar, para que ela não fica fazendo a mesma coisa. Por isso o Senhor cuida de nós, para que nós não ficamos bitolados, fazendo a mesma coisa. O Senhor ensina, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E mesmo assim, tem ovelha que é teimosa. Tem ovelha que, mesmo assim, ela não aceita a orientação do pastor. Isso é comum, será? No meio cristão? Será que tem isso? Estou falando aqui do pastor, o nosso pastor das nossas almas, o Senhor Jesus. Então, apesar que o Senhor utiliza os líderes para representá-lo. Amém, amados? Então, tem ovelha que é teimosa, que ela quer andar segundo a sua alma, segundo a sua vontade própria. O que a Bíblia fala a esse respeito? A respeito dos caminhos, quer andar naquele mesmo caminho. O Senhor fala, esse caminho não é bom, vai por esse aqui. Não, eu quero é esse. Provérbios capítulo 14, verso 12. Provérbios capítulo 14, verso 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios capítulo 16, verso 25. Há caminho, o mesmo texto, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Aquela direção que eu quero tomar, que você quer tomar, será que é a direção do Senhor? Parece que é um caminho agradável, parece que é um caminho bom, mas é esse caminho que o Senhor quer para a minha vida, para as nossas vidas? E se for um caminho de morte? Então nós precisamos do cuidado, da direção do pastor, do Senhor Jesus. E o versículo central do texto aqui, ainda que eu ande pelo vale, tu estás comigo. Amém? Amados, veja a revelação dessa verdade aqui, esse versículo parece que é o central desse texto. Até aqui, o texto estava falando, ele, o pastor, o nosso Senhor. Aqui há uma mudança. Agora parece que há uma intimidade. Ele, o Senhor, cuida e tal. Parece que está distante, agora é eu. Então você fala, você está sentado perto do seu amigo, do seu esposo, da sua esposa, aí você vai falar, tu, não é ele que está mais distante. Agora aqui, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Está falando de intimidade. Quem que tomou a decisão de andar num vale de morte? Ainda que eu. Então nós falhamos, nós erramos, nós decidimos caminhar num caminho de morte. Mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Então, esse texto, ele mostra, tem outros autores que vai falar sobre isso, mostrando aqui a nossa vida em estações, em ciclo, passando ali outono, inverno, primavera, verão. Então ele está saindo ali do aprisco, das ovelhas ali no conforto, na segurança, fazendo a caminhada, subindo a montanha até nos altos da montanha. No momento do verão, onde tem pastos verdejantes. Aqui é uma caminhada. Então, esse vale da sombra também aponta aqui no caminho. Para chegar no topo dessa montanha, tem que passar por alguns vales. Nesses vales tem água, nesses vales tem ramos, tem folhagem, tem comida, até chegar no topo da montanha. Então, ainda que passemos, pelo vale da sombra, o Senhor está conosco.
Então, o texto aqui, um texto que já foi citado, que nós temos que enfatizar, nós passaremos por dificuldade, mesmo que não fomos nós que provocamos. A palavra diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está passando por dificuldade? Tende bom ânimo, nosso pastor venceu o mundo. Tende bom ânimo, nosso pastor venceu o mundo. Seguindo aqui, a palavra diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é símbolo de força, poder e autoridade. Exemplo, Moisés. Então, ela simboliza a palavra de Deus, significa a autoridade de Deus. A vara também representa a disciplina, serve para o exame minucioso da ovelha. Então, é para examinar ali entre a lã, se tem alguma doença, se está... Então, é o exame minucioso. Nós somos examinados pela palavra, pelo Espírito de Deus. Então, o Senhor... vamos ler aqui o texto que fala. A vara, então, ela é ao mesmo tempo uma arma para defender dos inimigos, dos animais ferozes, que tem uma ponta para lançar nos animais, e ao mesmo tempo é disciplina. Mas como assim? Então, o Senhor vai falar qual que é a disciplina. É Ele que vai nos sondar, Ele que vai nos examinar. Não é eu que vou examinar a mim mesmo. Quem me examina é o Senhor que vai te examinar, ver se tem algo errado, Ele vai te corrigir, te disciplinar em amor. Então, essa vara aponta também para a disciplina. Salmo 139, verso 24, 23 e 24. Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então nós temos que orar esse salmo. Sonda-me, Senhor, vê se há algo errado. Às vezes nós estamos fazendo algo e nós nem percebemos, mas é algo que não agrada ao Senhor. Então nós temos que clamar e permitir que o pastor nos examine. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Nós precisamos de clamar isso todos os dias. Sonda-me, Senhor. E Ele vai nos guiar pelos caminhos eternos, o caminho dEle, que é perfeito, que é de justiça. Então, o Senhor tem que, essa vara aponta aqui para instrumento de defesa e também de disciplina. Ele vai falar também do cajado. O cajado é aquele outro equipamento que tem uma curva na ponta. O cajado é utilizado para cuidar das ovelhas. Os pastores mais idosos utilizam o cajado como suporte para recuperar suas forças. Então, tem pastores de 80, ali no ambiente oriental, naquela época, que utilizava esse cajado para sustentar, porque ele já era de idade. Então, para firmar, era ali porque ele não conseguia, ele precisava do apoio dessa vara, melhor dizendo, do cajado. O que o cajado representa para as nossas vidas? Também o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos desse suporte. Ele já habita em nós, mas nós precisamos de permitir, de entender. Espírito de Deus me sustenta, me dá força. Então o Senhor, a palavra diz, nós não seremos tentados além das nossas forças. Nós temos esse consolo, esse cajado. O cajado também... Ele auxilia o pastor, aquela ovelha está ali sozinha, o pastor com o cajado puxa, do lado aqui, ó. Assim o Senhor Jesus faz conosco. Nós estamos querendo fugir, Ele vai e busca, traz para pertinho dEle, aqui comigo, protegido, guardado. Para isso serve o cajado, e o Senhor faz isso através do Espírito Santo de Deus. É utilizado também para dirigir, para guiar as ovelhas. João capítulo 16, verso 13. Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 13. Então, o Senhor tem muitas instruções como pastor, através dessa palavra. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quem que é esse que nos auxilia? O Espírito Santo de Deus. Então, esse cajado é para nos auxiliar. Seguindo,
preparas-me uma mesa. Está falando aqui, no original, o que é a mesa? Então ele chama de mesa ou de platô, é aquele momento que as ovelhas, primeiro tirou as ovelhas do aprisco, conforto, segurança. Para quê? É para o crescimento, é para passar pelos ciclos de crescimento, que nós comentamos, vai passar pelas estações ali, outono, inverno, primavera, verão, até chegar no verão, que é no alto da montanha. No alto há um plano, que chama de platô, ali também conhecido no Oriente como mesa. Ali naquele ambiente, primeiro o Senhor vai lá e prepara, ele vê se tem animais ferozes, se tem água, como que está ali o pasto, preparando, aqui lembrando também de João 14, então ele vai preparando esse ambiente, então as ovelhas, tiram as ovelhas do aprisco, começa a caminhar, vai rodeando, passando por vales, passando por ambientes às vezes difíceis, até chegar no topo da montanha. E naquele ambiente ali o pastor está lá no meio das ovelhas, cuidando. Assim o Senhor Jesus está conosco, nós passando aqui nesse mundo por ciclo. Não há o ápice, não, eu cheguei no supra-sumo, agora eu sou o cristão perfeito, não preciso de mais nada. Não, não existe isso. Na vida cristã não existe. Há ciclos de crescimento, mais, até na glória. Aqui enquanto estivermos nessa terra. Não, você avançou, você cresceu, eu cresci nos caminhos do Senhor tem mais. Cresceu mais, tem mais ainda. Nosso Senhor é riquíssimo. Tem muito e muito e muito. Você pode avançar e vai crescer, vai passar por dificuldade, vai crescer, vai avançar. É ciclo. Então assim o Senhor nos trata, como ovelha, cuidando. Esse ciclo sai do aprisco, caminha, sobe no topo da montanha, depois terminou o verão. Então vai voltar. Depois é um novo ciclo. O Senhor, é assim a vida cristã. Por isso nós temos que vencer as primeiras etapas. Senão, o que vai acontecer? Repetição de lição. Vai ficar ali patinando ali no pé da montanha. Nunca vamos avançar. Então o Senhor quer nos instruir. Para quê? Para que nós possamos avançar e experimentar mais do Senhor, mais intimidade. Seguindo. Então ali em cima o Senhor está nos protegendo, o Senhor está conosco o tempo todo, protegendo das feras. Então as ovelhas são presas fáceis, às vezes algumas ficam isoladas, quer passar para o outro pasto, e o pastor está ali, cuidando. E vai chegar um momento, ali na montanha, onde tem dois problemas, né? Tem o problema das moscas e o problema da sarna. Então, no verão, o pasto está verde, o pastor está ali, mas tem o problema da mosca. A mosca, ela vai depositar ali os ovos ali no focinho da ovelha. E começa a coçar, incomodar, e a ovelha bate a cabeça nas árvores, começa a ficar nervosa, então todo o rebanho vai ser prejudicado. Então, o que o pastor vai fazer? Ele vai ungir, vai preparar um unguento, um óleo, e ungir a cabeça da ovelha, para que essas moscas não atormentem as ovelhas, para que elas fiquem sossegadas, as ovelhas que estiverem prenhas, que estiverem esperando filhote, por causa de medo, de doença, ela pode abortar. Então o pastor tem que ficar atento, o tempo todo. Então, para proteger dessas moscas, unge a cabeça com óleo. O que isso aponta? A nossa mente é bombardeada por informações que não são de Deus. Todo o tempo. Mentiras de que nós vamos sofrer algo, de que Deus não é bom, de que Deus nos abandonou. Então, é um bombardeio de mentiras em nossas mentes. Então, nós temos que buscar a mente de Cristo. Então, o óleo aqui, unges a cabeça com óleo, apontando para o Espírito Santo. Temos que buscar o Espírito Santo para quê? Para que essas moscas, esses insetos, essas mentiras de Satanás não possam impregnar na nossa mente, incomodar, e a gente vai ficar nervoso, perturbado, vai ficar doente. Por quê?
São mentiras. Nós precisamos desse óleo, que é o Espírito Santo de Deus também. O que a Bíblia fala nesse sentido? Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Eu não estou enxergando, né? Direito. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então, verdades que o Espírito de Deus nos traz, o que é puro, nós temos que buscar isso, porque há muitas setas. Nós precisamos dessa unção com óleo para que essas mentiras não prevaleçam em nossas mentes. Seguindo, no outono, né, terminando o verão, no outono vai ocorrer as tempestades de granizo, de nevascas. Com isso, aí terminando o outono, terminando o verão, aí outono, aí tem neve, tem granizo, as ovelhas vão ficar congeladas, frias. O que o pastor tem que fazer? Ele tem que pegar um vinho, aquelas ovelhas mais frágeis, vai sentir frio, se não cuidar, elas vão morrer de frio. O que o pastor tem que fazer? Ele tem que pegar vinho, misturar com um pouco de água e colocar para as ovelhas tomarem. Para quê? Para se aquecerem. É pouco tempo, elas ficam animadas. Não estou incentivando os irmãos a tomar vinho, não. Apesar que a Bíblia não tem nada, é contrário. Então, por quê? A Bíblia fala também de vinho. Vinho é apontando para o sangue do Cordeiro, apontando para a alegria do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos da alegria do Espírito do Senhor, nós precisamos de lembrar do sangue que foi derramado nos tempos de tempestades, nos tempos de inverno, para nos aquecer. Então é o Espírito de Deus que vai nos aquecer, é o sangue que vai nos lembrar que já fomos cobertos por esse sangue, o pecado já foi removido. Então o nosso cálice transborda do vinho do Senhor Jesus. Do vinho do Senhor Jesus. Já partindo para a finalização, a Bíblia fala: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Que nós começamos essa reunião citando esse texto com o irmão Diego. Bondade e misericórdia. Foi o que Pedro percebeu no olhar do Senhor Jesus a bondade. Se arrependeu naquele instante. Judas não percebeu essa bondade. Se acovardou, teve remorso e se suicidou, não experimentou do Senhor. Então, bondade e misericórdia. Então, a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Misericórdia é quando nós fazemos algo errado e não somos punidos por isso. Nós precisamos disso todos os dias. E a palavra diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Como eu preciso dessa bondade, dessa misericórdia, como nós precisamos. Nós temos que clamar por isso, como nós clamamos hoje, nesta manhã. Então lembre-se dessa bondade, dessa misericórdia do Senhor. E quando as ovelhas são bem cuidadas, aquele pasto que poderia ser prejudicado, porque ela estava defecando no mesmo lugar, estava fazendo o mesmo caminho, mas, no entanto, o pastor cuidou, ele zelou, ele fez o remanejamento no tempo certo. Então, o esterco, que ao invés de estar num lugar só, ele foi espalhado, ele enriqueceu aquele pasto. E ela come de tudo, então ele fez o remanejamento e as ovelhas comeram, limparam, aquela fazenda ficou muito bonita, porque deixou um rastro de bênção, de bondade, de misericórdia. Então o Senhor quer que onde estivermos, nós possamos deixar esse rastro de bondade e de misericórdia, onde passarmos, porque nós experimentamos primeiro, nós estamos experimentando a bondade e a misericórdia do Senhor. Então, onde estivermos, nós temos que deixar esse ambiente de bondade e de misericórdia, o adubo que vai regar o ambiente e tornar aquela terra verde, vistosa.
Finalizando, a palavra diz aqui no Salmo: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? As ovelhas querem o pastor, e o pastor quer as ovelhas. Então, ou seja, nós estamos aliançados numa aliança de laços eternos, que não tem fim. O Senhor Jesus deseja você. O tempo todo, o pastor quer cuidar da ovelha, e a ovelha deve permitir que o pastor cuide, que o pastor, às vezes, discipline, mas o pastor jamais abandonará essa ovelha. Então, resumindo tudo, Jesus, como pastor, ele é, na verdade, o grande fazendeiro. O fazendeiro que cuida da fazenda, cuida da ovelha, e aquela fazenda cresce, e aquela fazenda avança, e essa fazenda cuidada pelo Senhor Jesus, ela torna-se tão vistosa que os outros fazendeiros querem vir também para essa fazenda. Essa fazenda chama-se o reino de Deus na terra. E esse rei é o nosso pastor, o Senhor Jesus. Por outro lado, há uma fazenda que é as coisas do mundo, em que o fazendeiro é Satanás. Olha que coisa, muitos rejeitando ainda essa fazenda e esse fazendeiro que é o Senhor Jesus, que é o reino de Deus, e ainda nessa fazenda que é o mundo, e esse fazendeiro mau que quer a morte das suas ovelhas, que é Satanás. Então nós temos que mostrar essa porta. Então ele vai falar lá em João 10 que ele é a porta. A porta de quê? Desse aprisco, dessa grande fazenda que é o reino de Deus. Que possamos então experimentar mais nessa grande fazenda que é o reino de Deus, nesse grande fazendeiro que é o pastor das ovelhas, que ele deu a vida por suas ovelhas. O Senhor Jesus nos deu a vida por nós, Ele nos ama, Ele quer nos curar, Ele quer derramar o óleo sobre nossa cabeça, Ele quer nos livrar das feras, livrar de ataques de Satanás, dos seus demônios, Ele quer nos curar, por quê? Porque Ele é o bom pastor cuida das suas ovelhas. Então nós podemos clamar nesta manhã: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, em nome de Jesus.